Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Eu sempre soube que ele era cruel, ela sussurrou, os seus brincos de diamante refletindo a luz do candelabro enquanto a sala prendia a respiração coletiva. Mas eu não esperava que ele me humilhasse enquanto eu carregava o filho dele. O baile dos corações da aliança não era apenas um evento qualquer. Era o evento onde a moda encontrava fortuna, onde segredos brilhavam sob o reflexo das taças de champanhe, e onde reputações podiam subir ou arder numa única noite. Realizado anualmente no Salão Grand Armandi, um lugar onde até as escadas de mármore pareciam julgar-te. A noite prometia elegância, drama, e este ano, um escândalo público que ninguém esqueceria. Todos os importantes estavam lá. COR, AES, editores de moda, políticos disfarçados. Os mídias cercavam a entrada, desesperados por capturar a chegada de Julien Duval, o magnata tecnológico mais carismático da cidade e a mulher que ele estava prestes a apresentar como a sua nova noiva. Ele não desiludiu. Julien saiu de um Rolls-Royce branco vestido com um smoking azul meia-noite feito por medida. No seu braço estava Dália Fontaine, atual Miss Terra, modelo, influencer, e 12 anos mais nova do que a sua ex-mulher. O vestido dela era uma túnica prateada cintilante com uma racha suficientemente alta para fazer todas as objetivas aproximarem-se. Juntos, pareciam capa de revista, perfeitos, inalcançáveis, perigosamente orgulhosos. À medida que Julien e Dália desciam o tapete vermelho, as câmaras disparavam como relâmpagos. Os jornalistas gritavam perguntas. Julien, há quanto tempo estão juntos? Dália, quando é o casamento? Julien, a sua ex-mulher vai estar presente esta noite? Ele sorriu com desdém à última. Duvido que tenha coragem de aparecer, respondeu suavemente, sem perceber que a poucos metros, esse mesmo rosto se preparava para fazer a entrada mais comentada da história do baile. Dentro do salão, a orquestra tocava uma melodia arrepiante e os convidados sussurravam por detrás das taças de champanhe. Alguns falavam sobre oscilações de mercado, outros trocavam boatos sobre quem tinha feito botox. Mas às 20h03, a sala estava coletivamente focada num casal, Julien e Dália, dominando a cena perto da parede dos patrocinadores. Ela é deslumbrante, murmurou alguém. Claro, sussurrou outro, lembras-te da Chloe? Uma semana depois da terceira falha na fertilização in vitro. Os boatos eram cruéis, mas certeiros. Há 2 anos, Julien Duval pediu o divórcio da sua esposa de 5 anos, Chloe Marin Duval, menos de um mês depois de ela perder o tão aguardado bebê. Sem explicações, sem adeus, apenas um comunicado de imprensa sobre afastamento mútuo. Chloe desapareceu. Sem publicações no Instagram, sem imprensa, sem aparições. Tornou-se numa memória que os mídia ultrapassaram. Uma mulher descartada quando a sua fertilidade se tornou inconveniente. Até agora. Às 20h05, as portas do salão principal abriram-se. Um silêncio espalhou-se como fogo. Lá estava ela, Chloe. Entrou lentamente, cada passo deliberado. O seu vestido de veludo preto abraçava-lhe as curvas e moldava sua barriga visivelmente grávida. O cabelo estava preso num coque baixo e elegante, os lábios pintados de vermelho arrojado, e os olhos fixos em frente, sem pestanejar. Mas não foi isso que fez a sala suspirar. Foi o homem ao lado dela, Gabriel Lancaster, bilionário, fundador da Ascend Capital. O homem que uma vez recusou uma entrevista de 60 minutos e não era visto em público com um par romântico há mais de 4 anos. A sua mera presença podia duplicar o valor de uma ação. E naquele momento, estava ao lado da ex-mulher de Julien, uma mão pousada protetoramente na base das costas dela. Julien congelou a meio de uma gargalhada. O copo de champanhe escapou-lhe dos dedos e estilhaçou-se no mármore. Chloe não vacilou. Um fotógrafo, apercebendo-se da história desenrolar-se em tempo real, tirou uma fotografia que mais tarde iria colapsar blogs de moda, sites de tecnologia e colunas de fofocas ao mesmo tempo. Chloe, grávida, radiante, com um bilionário ao seu lado. E Julien ao fundo, de olhos arregalados, atônito. Suspiros ecoaram. Uma socialite perto do centro sussurrou. Ela veio com Gabriel Lancaster. Ele não é. Sim, ele vale 3 vezes mais que o Julien. A orquestra tropeçou numa nota.
Os empregados de mesa pararam o serviço a meio. Até Dália virou-se para Julian, o sorriso a esvair-se enquanto os olhos oscilavam entre o seu noivo e a mulher que ele tinha deixado para trás. Gabriel inclinou-se e sussurrou algo a Chloe. Ela acenou com a cabeça, os cantos dos lábios levantando-se ligeiramente, apenas o suficiente para mostrar força, não rancor. Os olhos dela nunca deixaram os de Julian. Estava calma, perigosamente calma. Julian avançou, Dália ainda agarrada ao seu braço. Chloe, conseguiu dizer, a voz demasiado alta na sala subitamente silenciosa. Isto é inesperado. Chloe ergueu uma sobrancelha. É mesmo? Não pensaste que eu seria convidada? Dália piscou os olhos, claramente não preparada para o confronto. Julian gaguejou. Só quis dizer que não tinha sido vista em público há 2 anos. Chloe disse, cortando, estava a curar-me. Uma pausa. E depois, com intenção. E a construir. Os olhos de Gabriel estavam agora sobre Julian, afiados e indecifráveis. Julian tentou sorrir. Bem, parabéns. Não fazia ideia de que estavas grávida. Nem tu quando saíste pela porta, respondeu Chloe. A tensão podia ser cortada com uma flauta de cristal. O aperto de Dália no braço de Julian vacilou. Chloe virou-se para Gabriel. Vamos encontrar a nossa mesa? Claro, disse Gabriel, oferecendo o braço. Enquanto se afastavam, uma mulher perto da zona de imprensa sussurrou. O Julian acabou de perder a guerra de relações públicas. Outra murmurou. Ela deu um upgrade enorme. A orquestra reencontrou o compasso. A música retomou, mas o ambiente tinha mudado. Já ninguém falava sobre a nova noiva de Julian. Falavam sobre Chloe, sobre o bebê, e sobre o bilionário que entrou no baile com ela como se ela fosse realeza. Porque naquele momento, Chloe Marin Duval não era apenas a ex-mulher de alguém. Era a mulher que todos os convidados subitamente queriam conhecer, entrevistar ou investir. E Julian percebeu tarde demais que o verdadeiro poder naquela sala não vinha de títulos de beleza ou impérios tecnológicos. Vinha da resiliência, da reinvenção, da mulher que ele deitou fora, agora renascida como o centro da tempestade. Antes que os tabloides a chamassem de rainha do regresso, e antes da sua imagem aparecer nas capas da Vanity Fair e da Forbes, Chloe Marin Duval era simplesmente Chloe Marin Bennett. Calada, de fala suave, e tão facilmente ignorada que poderia muito bem ter sido invisível numa sala cheia de pesos pesados. Ela não nasceu no meio da riqueza. Nasceu no meio da sobrevivência. A sua infância foi remendada com roupas em segunda mão e jantares congelados às sextas-feiras numa pequena cidade de Oklahoma, onde ambição era vista como arrogância e sonhar tinha lista de espera. O pai trabalhava turnos duplos numa siderurgia até que um acidente o deixou paralisado. A mãe limpava casas e apertava as moedas até elas gritarem. Chloe aprendeu cedo a esticar $1, aprender a respiração quando a vida apertava, e a fingir que tudo estava bem mesmo quando não estava. Mas também aprendeu a estudar, e aprendeu a lutar, silenciosamente, ferozmente, como as mulheres fazem quando ninguém está a ver. Aos 17, ganhou uma bolsa para a Estás a vender disrupção, disse ela da última fila. Mas estás a comercializar dependência. Isso não é apenas exploração com outro nome? Julian piscou os olhos, apanhado de surpresa. Depois sorriu. Nessa noite, foi procurá-la uma cafetaria-livraria e convidou-a para sair. Ela disse que não. Ele voltou no dia seguinte com o chá de caramelo favorito dela e uma cópia usada de The Lean Startup, cheia de post-its. Conversaram durante 6 horas. Na primavera, eram inseparáveis. Julian chamava-lhe a sua reserva intelectual. Chloe via nele o tipo de potencial que precisava de direção. Enquanto ele construía apps e apresentava-se a investidores de risco, ela ajudava-o a refinar a marca, moldar a linguagem com investidores e mapear a estratégia de escala a longo prazo. Quando vendeu a sua primeira empresa aos 26 anos por $22 milhões, pediu-a em casamento, não com um anel vistoso nem alarido público. Fê-lo no seu pequeno apartamento de estúdio, sobre uma caixa de comida chinesa, sussurrando. Tu és a razão de tudo isto funcionar. Quero que construamos algo ainda maior juntos. Ela disse, sim. Casaram-se numa cerimônia no terraço rodeados por fundadores e futuros unicórnios.
A imprensa chamou-lhes os próximos Musk-Grimes, sem o estranho. Chloe odiava o rótulo, mas sorriu na mesma. Não se importava com manchetes. Importava-se com construir, com amor, com legado. Mas o que ninguém via, o que Chloe tentava não admitir nem a si mesma, era como tudo começou a mudar. À medida que a fama de Julian crescia, o seu ego também. O homem que lhe beijava a testa antes de cada apresentação começou a ter reuniões para as quais ela não era convidada. Parou de pedir a opinião dela sobre lançamentos. Começou a contratar consultores que pareciam modelos e falavam em soldites. Ao início, Chloe pensava que era apenas estresse. Depois vieram as gravidezes falhadas. 3 em 4 anos. Cada perda desgastava-lhe a alma como erosão silenciosa. Julian foi solidário ao início, carinhoso, consolador. Mas após o 3º aborto, algo nele ficou frio, distante. Precisas de parar de deixar que isto te defina, disse-lhe uma noite, depois de ela passar horas a chorar na casa de banho. És mais forte do que isto. Temos uma empresa para gerir. Pararam de tentar. Pararam de conversar. No 5º aniversário de casamento, eram estranhos a partilhar silêncios caros num ático de vidro com vista para uma cidade que já não sentia como lar. E então, sem aviso, ele foi-se embora. Sem discussão. Sem explicação. Apenas uma mensagem do advogado e um comunicado cuidadosamente redigido. Decidimos separar-nos de forma amigável. Continuamos a apoiar os projetos um do outro. Apoiar. Chloe tinha construído metade desses projetos. Tinha permanecido nas sombras para ele brilhar. Sacrificou o corpo, o tempo, o nome. E ele substituiu-a por um nada. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de luto e insônias. Paparazzi perseguiam-na. Amigos desapareceram. O corpo ainda carregava os restos de uma gravidez interrompida cedo demais. E a caixa de entrada enchia-se de manchetes sobre a nova linha de relógios de luxo de Julia e a supermodelo que ele estava a orientar. Então, Chloe desapareceu. Saiu de Los Angeles, apagou as redes sociais. Mudou-se para uma vila tranquila na Toscana onde ninguém fazia perguntas. Escrevia. Meditava. Plantava lavanda e lia livros sob oliveiras. Lentamente, foi se reconstruindo. E então aconteceu algo milagroso. Ficou grávida. Sem tratamentos, sem clínicas. Apenas a vida acontecer quando menos esperava. Voltou aos Estados Unidos no 2º trimestre. Determinada a reconstruir, não só por si, mas pelo filho. Começou a fazer consultoria novamente, silenciosamente, estrategicamente. E um dos seus primeiros clientes, Gabriel Lancaster. Conheceram-se num jantar de private equity. Ele tinha lido um dos seus relatórios econômicos e pediu para se encontrarem. O que começou como uma parceria de negócios evoluiu lentamente, com respeito, para algo mais. Ele não era barulhento. Não se exibia. Apenas ouvia, protegia, compreendia. E nunca, nem uma única vez, lhe pediu para se encolher. Quando chegou o baile dos corações da aliança, Chloe sabia exatamente o que estava a fazer. Ela não estava apenas a aparecer. Estava a anunciar o seu regresso. Não como a ex-mulher de Julian Duval, mas como Chloe Marin Duval, futura mãe, estratega econômica, e parceira de um dos homens mais poderosos do país. A mulher que ninguém viu chegar. A mulher que ninguém voltaria a ignorar. O Salão Grand Armandi não era apenas um espaço para eventos. Era um monumento ao excesso. Já tinha sido uma casa de ópera do século XIX onde nobres europeus vinham escapar à revolução e ao escândalo. Mas agora, reinventado pela bilionária promotora imobiliária Lina Vazel e a transbordar de modernidade com molduras douradas, tinha se tornado o local mais elitista de Manhattan, onde a política flertava com a moda e fortunas eram feitas ou destruídas numa única conversa. Essa noite, o baile dos corações da aliança transformará o salão num templo da opulência. Lustres de cristal de 3 metros pendiam como cascatas congeladas dos tetos pintados em marfim suave. O aroma de rosas brancas e sândalo pairava no ar, misturado com cuidado por um perfumista trazido de Paris. Empregados de mesa em uniformes Armani sob medida deslizavam sobre o mármore, equilibrando flautas de Donnerinon e bandejas de entradas com trufas. Não havia pessoas normais ali, nem acompanhantes que não fossem pelo menos nobreza menor em algum sentido social.
Aqui não se era convidado, era-se selecionado. E se eras visto aqui, não eras apenas alguém, tu importavas. Foi onde Chloe Marin Duval já tinha andado ao lado de Julian como acessório. Agora estava prestes a entrar como o evento principal. Mais cedo naquela noite, o salão fervilhava com exibições previsíveis de riqueza. Reis de fundos de investimento a comparar iates, capitalistas de risco a gabar-se de recuperações em cripto, e magnatas dos mídia a trocar boatos sobre uma atriz de primeira linha caída em desgraça que agora se dizia espiritual. Todos sorriam e sorviam, observando-se uns aos outros por detrás da segurança das taças de champanhe. No centro de tudo estava Julian Duval, a brilhar com a confiança de um homem que acreditava já ter vencido. Estava vestido com um smoking sob medida da Savile Row, o cabelo cortado com imperfeição precisa. No seu braço, como todos já sabiam, estava Dália Fontaine, 25, impecável e um anúncio ambulante de simetria estética. Era o tipo de mulher que não entrava numa sala. Ela flutuava. Miss Arf 2024. Alguém sussurrou por detrás de uma clute com lantejoulas. Ainda parece uma jogada de RP. Julia não se importava. Aquela noite era sobre controlo de imagem. Redenção. 2 anos antes, quando o drama do divórcio explodiu, ele tinha sofrido um golpe. Queda no preço das ações, incerteza de investidores, olhares constrangedores nas reuniões de administração. Mas ele tinha se reerguido publicamente, pelo menos. E naquela noite, ao lado de uma rainha de beleza no gala mais exclusivo da cidade, acreditava que a narrativa era dele novamente. Até que as portas se abriram. Chloe entrou, não com um sussurro, mas com uma onda de silêncio. O salão não suspirou. Susteve a respiração. Ela tinha cronometrado tudo perfeitamente, como se tivesse estudado o ritmo da sala, esperado a música suavizar, os mídia focarem-se em Julia e então, boom, a entrada. O seu vestido era um Dior de veludo preto feito por medida com decote que moldava as clavículas como escultura. Uma pulseira de diamantes cintilava subtilmente no pulso. No canto, a anfitriã do gala, uma socialite chamada Morgan Delort, quase deixou cair o copo de vinho. É a Chloe Duval. Alguém confirmou. E com o Gabriel Lancaster. Meu Deus! O Julian vai sufocar. Do outro lado da sala, a expressão de Julian quebrou, ainda que por um segundo. Tentou manter a pose, levantou o copo, sorriu, mas os olhos não pestanejaram. Observava enquanto Chloe e Gabriel se dirigiam ao palco principal onde os maiores doadores da noite estavam reunidos. Dália sentiu imediatamente. Julian, sussurrou ela, puxando-lhe a manga. Estás bem? Ele acenou com a cabeça rápido demais. Ela está só a tentar criar drama, murmurou. Ignora. Mas ninguém estava a ignorar. Nem a imprensa, nem os membros do conselho, nem as mulheres que antes sorriram com cortesia para Chloe e agora corriam para cumprimentar como realeza. Chloe, estás radiante. Meu Deus, quem é o teu stylist? Parabéns pelo bebê. Ela agradeceu a todos com graça, sem vacilar uma vez. Quando alguém perguntou quem era o pai, ela simplesmente sorriu. Sou abençoada. Isso é tudo o que importa. Gabriel não disse nada. Não precisava. A sua mera presença falava por si. À medida que o gala continuava, a atenção desviou-se não para a causa beneficente da noite, mas para o reaparecimento de Chloe, a sua elegância, o seu silêncio, a sua força. Às 21h15, foi servido o jantar. Risoto com folha de ouro, microverdes trazidos de Kyoto, e filé mignon maturado a seco. Julian tentou interagir com os doadores, mas todas as conversas terminavam com "Viste a Chloe?" Cerrava os maxilares. Tinha gasto uma fortuna a construir a sua imagem, apenas para vê-la desmoronar em menos de 5 minutos por causa de uma mulher que outrora descartou como demasiado sensível para sobreviver à guerra de relações públicas. Mas ali estava ela, a prosperar. Gabriel inclinou-se para Chloe entre pratos. Queres ir embora? Perguntou gentilmente. Ela olhou à volta, notando as câmaras ainda atentas. Não, disse. Vamos ficar mais um pouco. Estou a gostar do espetáculo. Perto da mesa de sobremesas, Dália ouviu alguém sussurrar. Ela está a brilhar. E aquele homem, o Gabriel, isso não é apenas um rebom. Isso é uma declaração.
A garganta de Dália apertou-se. Virou-se para Julia. Não me disseste que ela estaria aqui. Não pensei que aparecesse. Ela está grávida. Já reparei. E está com Gabriel Lancaster. Eu disse. Já vi. Dália piscou. A máscara de confiança a escorregar. Ainda tem sentimentos por ela? Julia encarou o copo de vinho intocado. Não sabia que tinha, disse baixinho. Até agora. Dália recuou. E pela primeira vez naquela noite, percebeu algo assustador. Ela não era a protagonista. Era o enredo secundário. Chloe não tinha apenas voltado. Ela estava a ganhar. Julian Duval sempre acreditou que era intocável. Desde o momento em que construiu a sua primeira empresa de tecnologia num porão sujo de Chicago, Julian operava sob um princípio: vencer a qualquer custo. Não queria apenas ser rico. Queria ser admirado, invejado, temido. E durante muito tempo, foi os três. Era o tipo de homem que transformava IPOs em voltas de vitória pessoais. A confiança dele não era apenas visível, era uma arma. O seu aperto de mão fechava negócios. O seu sorriso fazia concorrentes recuar. E o seu nome era uma marca. Aos 32, já estava na capa da Forbes. Chamavam-lhe o criador de reis da Silicon Valley. Aos 33, casava com Chloe Marin Bennett, a mulher brilhante e humilde que dizia mantê-lo com os pés no chão. Mas ele não queria chão. Queria plataformas de lançamento. Nos primeiros anos, escondia a arrogância por trás do carinho. Comprava flores a Chloe após reuniões com investidores. Dizia que ela era o seu porto seguro. Elogiava o seu discernimento durante sessões de estratégia. A porta fechada, ouvia-a publicamente, levava o crédito. Ela não se importava, ao início. Chloe não procurava o palco. Acreditava nele, apoiava-o. Confiava que a sua lealdade bastava. Mas Julian estava a mudar. Quanto mais sucesso, menos via Chloe como parceira, e mais como decoração. Ela era inteligente, claro, mas não era chamativa o suficiente. Não era cortante o suficiente para eventos de imprensa. Não era suficientemente de marca para a imagem pública dele. Ela é demasiado suave, disse uma vez a um colega, depois de Chloe sair discretamente de uma festa de lançamento. Precisamos de alguém que saiba comandar uma sala. Foi aí que a distância começou. Começou a convidar publicistas, influencers e modelos emergentes para os mesmos jantares que Chloe costumava frequentar. Aos poucos, foi a apagando da vida profissional. Quando ela sofreu o terceiro aborto, Julia nem sequer cancelou a viagem a Davos. Ela precisa de espaço, disse ao assistente. Não sou útil quando ela está assim. Mandou flores. Não ligou. Racionalizou tudo. Não estava a ser cruel. Estava a ser focado. Visionários não abrandam por contratempos pessoais. Avançam. Quando pediu o divórcio, Julia não chorou. Não hesitou. Ela vai ficar bem, disse a equipa jurídica. Ela é forte. Vai cair de pé. O que não admitiu, o que nem ele tinha compreendido, era que Chloe via através dele como mais ninguém. E isso assustava-o. Por isso cortou o laço antes que ela lhe mostrasse o espelho da ambição. Esperava que ela se perdesse, que desaparecesse. Em vez disso, ela calou-se. Sem drama. Sem escândalo. Apenas silêncio. Julian seguiu em frente publicamente. A sua próxima namorada foi uma designer de interiores de 24 anos que durou 6 meses. Depois veio uma atriz brasileira cujo inglês não ia além de baby. E sim, todas vieram e foram. Bonitas, reluzentes, temporárias. E depois apareceu Dália Fontaine. Perfeita no papel. Rainha de beleza, presença na TV, milhões de seguidores no Instagram. Fazia Julian sentir-se poderoso outra vez. As pessoas notavam. Eram fotografados. Ele gostava disso. Gostava da forma como ela olhava. Gostava da forma como os outros os olhavam. Pensava que estava de volta ao topo. Até a noite do gala. Até Chloe entrar grávida com Gabriel Lancaster. Foi a primeira vez em anos que Julian se sentiu realmente ultrapassado. Não apenas porque Gabriel tinha mais dinheiro. Não apenas porque Chloe estava mais radiante do que ele recordava.
Mas porque ela não olhou para ele como se precisasse de nada. Nem de vingança. Nem de encerramento. Nem sequer de reconhecimento. Essa indiferença foi devastadora. De repente, Julian sentiu-se exposto. Lembrou-se de todas as vezes que a minimizou. De como disse aos amigos que ela não era feita para negócios. De como a criticou por não se vestir à altura. De como zombou dela por chorar depois de um pitch falhado, dizendo: "Não és frágil. Para de fingir que és." Agora, o frágil era ele. Dália percebeu a mudança. No carro, depois do gala, confrontou-o. "Ainda estás apaixonado por ela." Julia não negou. Olhou pela janela, viu a cidade desfocar, e murmurou: "Não sei o que estou a sentir." "Perdeste-a", disse Dália secamente. "E agora ela está a ganhar." Ele não respondeu. Porque, no fundo, sabia que era verdade. Pela primeira vez na vida de Julian Duval, ele não controlava a história. Ele era a história. O ex-marido que deixou a mulher e foi substituído por um bilionário. O homem que trocou brilhantismo por beleza e foi superado a todos os níveis. E agora o mundo estava a assistir. Chloe esperava sussurros, até olhares roubados. Mas não esperava isto. O momento em que se afastou do salão principal e entrou no lounge íntimo dos patrocinadores, onde doadores de alto nível se misturavam por detrás de cordões de veludo e coquetéis personalizados, a temperatura caiu, não literalmente, mas socialmente, como se alguém tivesse diminuído a luz da sua presença. Olhares desviavam-se, sorrisos enrijeciam, conversas pausavam a meio da frase, depois retomavam em tons cuidadosos e forçados. Gabriel percebeu de imediato. Colocou uma mão firme na base das costas dela. "Estão desconfortáveis", murmurou. Chloe acenou. "Deixa-os estar." Mas, quando se dirigiam ao bar de champanhe, alguém bloqueou-lhes o caminho. Dália Fontaine. Estava ali, radiante num vestido dourado champanhe que brilhava como geada. A expressão era composta, mas por trás da pose havia algo frio, afiado e calculista. "Oh", disse Dália com um sorriso doce. "Deve ser a Chloe." Chloe deu-lhe um aceno educado. "Dália." Julian, a seguir a sua noiva, parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos. Manteve distância, mas não interrompeu. Não precisava. Dália tinha agora uma audiência. Pessoas começaram a reunir-se subtilmente, fingindo beber ou admirar o painel dos patrocinadores enquanto claramente observavam a interação. A energia crepitava, como se todos sentissem que uma cena estava prestes a acontecer. A voz de Dália era melosa, demasiado controlada. "Só queria dizer que pareces corajosa. Não é fácil aparecer assim, nesse estado, especialmente com um vestido tão justo." Chloe manteve o olhar firme. "A gravidez não é vergonha, Dália." E a Dior parece concordar. Algumas cabeças viraram. Um riso contido escapou-se de algum canto da multidão. Mas Dália não tinha acabado. "Claro, ajuda a ter apoio emocional, financeiro", disse, lançando um olhar a Gabriel. "Embora eu sempre tenha acreditado que uma mulher deve manter-se de pé sozinha." Chloe inclinou a cabeça. "Queres dizer como ganhar o teu título perante 6 jurados em vez de milhões de utilizadores no TikTok?" Um riso mais forte agora, de uma editora de moda a beber gin. Dália corou, mas sorriu com esforço. Julian avançou finalmente. "Já chega." Mas era tarde demais. A cena estava montada. Dália deixou cair o sorriso, a voz mais alta agora. "Só estou a dizer que é um pouco conveniente, não achas? Desapareces durante 2 anos, voltas grávida, e de repente estás ao lado de um homem que podia comprar este edifício inteiro. Isso não é um glow-up, Chloe. Isso é estratégia." Silêncio. As câmaras não dispararam, mas sentia-se os telemóveis a gravar discretamente. Aquilo não era apenas drama. Era espetáculo. O coração de Chloe batia acelerado. Não por medo, mas por algo mais profundo. Uma linha tinha sido ultrapassada. Ela respirou fundo. "Conveniente", disse com calma. "Queres dizer como ser coroada Miss Arf graças a um contrato de marca que o teu manager teve que dormir para conseguir?" Se a sala suspirou, Dália empalideceu. Julia enrijeceu.
Gabriel avançou agora, não para defender Chloe, mas para ficar ao lado dela, em silêncio, inabalável. Não vim aqui para discutir, continuou Chloe, a voz baixa mas firme. Mas vamos ser claras. Podes exibir o teu anel e o teu título. Podes mostrar o teu vestido e o teu botox. O que não podes fingir é conteúdo, ou classe. E, a julgar pelo facto de ainda te sentires ameaçada por uma mulher grávida de Sabrinas, bem, eu também estaria preocupada. Dito isto, Chloe virou costas e afastou-se. Gabriel seguiu-a, sem dizer uma única palavra. Mas mesmo antes das portas do salão se fecharem atrás deles, a voz de Dália voltou a erguer-se. Desesperada. Estridente. Ao menos eu não prendi ninguém com um bebê. Foi o limite. Julian virou-se. Dália. Não, ela disparou, avançando. Vamos falar sobre isso. Ela aparece aqui como uma fênix, grávida, glamourosa, imperturbável, e espera-se que todos esqueçamos o que aconteceu. Ela não prendeu ninguém, disse Julian entre dentes cerrados. E se alguém devia estar envergonhado aqui, és tu. A multidão congelou. O rosto de Dália desfez-se. Estás a defendê-la. Estou a pedir-te que pares de te humilhar. Julian sibilou. Dália encarou-o. Depois virou-se para a multidão, que agora olhava com uma mistura de pena e desconforto. Tentou rir, tentou ajeitar o cabelo, mas o dano estava feito. Entretanto, Chloe permanecia junto ao elevador, as mãos a tremer levemente. Gabriel inclinou-se. Estás bem? Ela acenou. Vamos embora. Saíram juntos para a noite fresca, para uma cidade que subitamente parecia voltar a ser dela. Lá dentro, ninguém olhava mais para Julia. As câmaras já seguiam Chloe. As portas do elevador fecharam-se com um leve sinal sonoro, encerrando o zumbido do gala. Chloe encostou-se à parede espelhada e expirou, trêmula, superficialmente, como se tivesse contido a respiração durante toda a noite. Os saltos vacilaram debaixo dela, mesmo sendo sensatos pelos padrões de passadeira vermelha. As mãos tremiam. Queria chorar, gritar ou encolher-se e desaparecer. Mas não fez nenhuma dessas coisas. Ainda não. Gabriel estava ao seu lado em silêncio, respeitoso como sempre, mas os olhos alertas de preocupação. Foste incrível lá dentro, disse baixinho. Chloe acenou, forçando um sorriso. Obrigada. Mas por dentro, não estava orgulhosa. Não estava composta. Estava a desmoronar-se. As portas abriram-se para o nível subterrâneo do valet. O motorista de Gabriel esperava junto ao Maybach preto e elegante. O frio da noite envolveu Chloe como um aviso. O silêncio já não era reconfortante. Era ensurdecedor. Entraram, e quando as portas se fecharam, ela finalmente suspirou de verdade. E então vieram as lágrimas. Silenciosas. Quentes. Imparáveis. Não soluçou. Apenas ficou ali, a olhar pela janela fumada, lágrimas a escorrer pelas faces enquanto a cidade passava desfocada em traços de neon. Os edifícios que outrora admirava agora pareciam gaiolas de vidro. As ruas, antes familiares, de repente pareciam hostis. Gabriel estendeu-lhe a mão. Ela recuou. Desculpa, sussurrou. Só, preciso de 1 minuto. Ele acenou, largando imediatamente. Quando chegaram ao seu prédio, Chloe saiu antes que ele pudesse abrir a porta. O porteiro cumprimentou-a educadamente, mas ela mal registou. Entrou no elevador da sua penthouse, tecnicamente uma propriedade de Gabriel, e viu os números subir. Tirou os brincos, atirou-os para o balcão e deixou-se cair no chão. As mãos abraçaram instintivamente a barriga, protetoras. Desculpa, sussurrou ao bebê. Não queria que esta noite fosse assim. O gala tinha sido um sucesso aos olhos do público. Ela fez a entrada. Colocou Dália no lugar. Manteve-se firme ao lado de um homem que valia mais do que Julian alguma vez sonhara. Mas a dor. Meu Deus, a dor ainda rasgava por dentro. Não era só sobre Julian. Nem sobre os insultos. Era o peso dos últimos 2 anos finalmente a apanhá-la. A solidão, o trauma, os medos sussurrados. Estava grávida. Sozinha. Sob os holofotes. E apesar da bondade de Gabriel, apesar do poder que projetava, estava aterrorizada.
Seria forte o suficiente para isto? O mundo deixaria que ela seguisse em frente? Estaria apenas a brincar a uma vida que não lhe servia bem? O telefone vibrou no balcão. Ignorou. Vibrou de novo. Relutante. Verificou. Gabriel, estou lá embaixo, só por precaução. Chloe encarou a mensagem. Dividida. Parte dela queria deixá-lo entrar. Apoiar-se em alguém. Alguém. Mas a outra parte, a que tinha sido abandonada, enganada, descartada, não conseguia confiar plenamente. Ainda não. Em vez disso, digitou. Preciso apenas de dormir. Obrigada por tudo esta noite. Ele não respondeu de imediato. Quando finalmente respondeu, dizia simplesmente: Gabriel, estou aqui sempre que precisares. Sem pressão. Chloe desligou o telefone, despiu o vestido e vestiu um odi largo. Foi até o quarto do bebê, ainda por acabar, e ficou a olhar para as paredes pálidas e as caixas ainda fechadas. Nem sequer tinha escolhido um nome. Não se permitirá ir tão longe. Tudo voltava a parecer frágil. Deitou-se na cama, encolhida de lado, a olhar para as luzes da cidade. O sono não veio fácil. Quando veio, foi inquieto e cruel. Sonhos com Julian a expulsá-la à chuva. A voz de Dália como uma lâmina. Manchetes a piscar. Ex-mulher regressa com barriga e bilionário. Em todos os ecrãs. Acordou ofegante. Sozinha. A luz do sol atravessava as cortinas. Era um novo dia. Mas a dor ainda estava lá. E ela sabia que era hora de enfrentar-se a si própria antes de enfrentar o mundo novamente. Na manhã após o gala, Chloe estava descalça na cozinha, a segurar uma caneca fumegante de chá de camomila e a olhar para o horizonte. Não dormira bem. A mente revivia cada segundo da noite, do veneno de Dália ao silêncio estupefacto de Julian. Mas por baixo do cansaço, algo mais se agitava. Não medo. Não ansiedade. Poder. Durante 2 anos, Chloe escondeu-o, até de si própria. Mas agora tinha acabado de se esconder. Pegou no telefone, abriu a pasta encriptada com o nome Maverick e passou por dezenas de contratos selados, documentos de confiança e certificados digitais. Depois tocou no ficheiro intitulado Holdings Overview C. Doval, o seu verdadeiro portfólio. Ficou a olhar para os números, ainda surreais, mesmo para ela. Patrimônio líquido, 812 milhões de dólares. Ativos, 27 investimentos globais, 4 lugares silenciosos em conselhos, 3 fundações de caridade, e interesse controlador em 2 aceleradores de tecnologia, um dos quais Julian apresentou proposta há 6 meses, sem saber que ela era uma das guardiãs anônimas que o rejeitaram. Aquilo não fora acidente. O que a maioria das pessoas não sabia era que Chloe não desapareceu depois do divórcio. Ela evoluiu. Quando Julian saiu, Chloe colapsou emocionalmente, mas não financeiramente. O que Julian nunca percebeu foi que Chloe investia discretamente desde os tempos da universidade. Não em ações ou criptomoedas da moda, mas em pessoas. Startups lideradas por mulheres, plataformas educacionais, tecnologia médica emergente. Nunca quis os holofotes, mas era brilhante a reconhecer valor e a cultivá-lo até florescer. Gabriel foi o primeiro a descobrir. Aconteceu 6 meses antes, numa reunião de private equity em Londres. Ele falava sobre investimentos de legado quando Chloe, presente como consultora, desafiou um ponto, articulando em detalhe um padrão no portfólio internacional da firma que ele nunca tinha notado. Depois, pediu para ver o currículo dela. Ela deu-lhe um cartão de visita sem título, sem logótipo, apenas um e-mail privado. Ele investigou. O que encontrou deixou-o pasmado. Uma mulher sem presença digital pública, que movimentava milhões nos bastidores, criava incubadoras para empreendedores refugiados em Espanha, financiava sistemas de água potável no Camboja, e nunca pediu crédito. Ela não era apenas inteligente. Era o tipo de genialidade que deixa bilionários nervosos. Foi então que Gabriel lhe ofereceu mais do que parceria. Ofereceu proteção, descrição, respeito. Nunca lhe pediu a história. Esperou até que ela estivesse pronta para contar. E naquela manhã, Chloe estava pronta. Sentou-se à mesa de jantar em vidro, abriu o portátil e clicou em enviar no comunicado de imprensa que tinha escrito e guardado semanas antes.
sem saber se alguma vez usaria. Assunto: Chloe Marin Duval lança fundo de equidade feminina de 100 milhões de dólares apoiado por coletivo bilionário anônimo. A manchete era subtil, contida, sem menção a Julian, sem menção a Gabriel, mas suficiente. Em 2 horas, os mídia fervilhavam. Forbes, Business Insider, TechCrunch. Até o New York Times publicou. O poder silencioso regressa. Chloe Duval sai das sombras. Julian viu enquanto tomava o pequeno almoço na Penthouse. A assistente entrou apressada, telefone na mão. Senhor, precisa de ver isto. Ele rolou o ecrã. Ficou paralisado. Aquela foto. Chloe num fato poderoso, uma mão sobre a barriga, em frente a um ecrã digital gigante com a missão do fundo iluminada atrás. Julian deixou cair o garfo. O que raio? Dália espreitou do corredor, ainda de hobby. É sobre a tua ex. Ela nunca devia. Murmurou, voz baixa, furiosa. Ela não devia ter me ultrapassado. O telefone vibrou de novo. Um investidor. Depois outro. Depois 2 membros do conselho. Todos a perguntar a mesma coisa. Por que não nos disseste que a tua ex-mulher detinha esse tipo de poder? Julian olhou para o ecrã e percebeu, tarde demais, que Chloe não voltou apenas com um bebê e um bilionário. Ela voltou com o seu império. 3 semanas depois do gala, Chloe estava em frente ao espelho da suíte de vestir da Penthouse nas residências Conrad, observando a transformação acontecer. O reflexo não parecia apenas diferente. Parecia definitivo. Já não havia o cabelo castanho suave que emoldurava o rosto com ondas tímidas. No lugar dele, um bob preto azulado elegante, afiado, cortado num ângulo que realçava as maçãs do rosto e gritava autoridade. A stylist, Claudette, deu um passo atrás, os lábios semicerrados em admiração. Isto não é uma mudança de visual, disse ela. É uma declaração. Chloe sorriu de lado. Exatamente. O vestido era um Alexander M. Sequin sob medida, verde esmeralda escuro, ombros estruturados, racha alta, cinto de seda justo acima da barriga com precisão sem remorso. Sem folhos. Sem pastéis. Sem tentativa de suavizar a gravidez. Ela já não escondia o poder. Vestia-o. A imprensa começou a chamá-la de a bilionária de veludo depois do lançamento do fundo. A sua história tornou-se viral, não por escândalo, mas por estratégia. Ela não respondeu a boatos, não mencionou Julian, não deu entrevistas. Limitou-se a agir, e com força. Desde o anúncio, Chloe fechou 5 negócios importantes, investiu em 2 startups femininas, e recomprou ações de uma empresa de moda tecnológica que a tinha descartado como embaixadora de marca após o divórcio. E naquela noite, seria sua primeira reaparição pública desde o gala. O evento era da Bloomberg Private Wealth, uma conferência privada para investidores e empreendedores de alto patrimônio. Normalmente, a lista de convidados era reservada a homens de fato cinzentos e mulheres em taiers neutros que jogavam conforme as regras. Chloe não jogava conforme. Chegou num Bentley preto, saiu sem assistente, e deixou as câmaras saciarem-se. Fotógrafos atropelavam-se. Jornalistas empurravam-se. E, pela primeira vez, ninguém queria saber com quem Julian estava a namorar. No momento em que Chloe entrou no edifício, todas as cabeças se viraram. Ela deslizou pelo átrio como se fosse dona dele. E, de certa forma, era. Gabriel tinha recentemente adquirido uma participação na empresa anfitriã. E embora ele não estivesse presente naquela noite, todos sabiam exatamente quem ela representava. Não como esposa, não como coadjuvante, mas como uma força. Dentro do salão de festas, executivos murmuravam nos cantos. É mesmo ela. Ela parece letal. Está grávida de 7 meses e ainda assim paralisa uma sala. Jesus! Chloe não vacilou. Caminhou diretamente até o primeiro investidor que precisava de conhecer, Anton Bellini, o enigmático financeiro italiano conhecido por apenas apoiar visionários. Ele virou-se ao vê-la aproximar-se, expressão neutra, até a ver. Miss Duval, disse ele, estendendo a mão. Ou posso chamá-la de Fênix? Chloe riu suavemente. Só se estiver a pensar em vestir. Ele sorriu. Já o fiz. A conversa durou 11 minutos.
o suficiente para ela garantir o voto dele num fundo de expansão iminente. Quando se afastou, 3 outros investidores já estavam na fila para falar com ela. O resto da noite desenrolou-se como uma sinfonia que ela tinha orquestrado. Sem drama, sem perguntas sobre o passado, apenas respeito, apenas poder. A certo ponto, uma jornalista do Wall Street Journal aproximou-se com um gravador na mão. Miss Duval, posso perguntar, o que mudou? O que despertou esta versão de si? Chloe inclinou ligeiramente a cabeça. Calma. Nada mudou, respondeu. Apenas deixei de pedir permissão. A citação foi impressa na manhã seguinte. Primeira página da seção de negócios. Acima da dobra. Julian viu enquanto deslizava no tablet. Quase deixou cair o café. A sua noiva, agora degradada e intermitente, estava na cozinha a discutir com o agente sobre um contrato de patrocínio expirado, mas Julian não a ouvia. Estava demasiado ocupado a olhar para a foto de Chloe no jornal. Ela parecia intocável, inalcançável, sem remorsos. Lembrou-se da última vez que ela usou saltos assim num lançamento de produto anos antes. Ele tinha comentado que roupas de grávida ainda podiam ser sexy e ela sorriu educadamente. Esse sorriso tinha desaparecido agora, substituído por aço. Julian recostou-se, a verdade a instalar-se. Ele não perdeu Chloe para Gabriel. Perdeu-a para ela mesma. A cimeira foi realizada no Hitzgram em Genebra, um encontro anual de CEOs da tecnologia, financistas globais e inovadores de classe mundial. Não era televisionada, mas todos os que importavam estavam na sala. Chloe estava nos bastidores, um discreto auricular no ouvido, o produtor a sussurrar as últimas instruções. Usava um fato de poder azul marinho, ajustado para acomodar a barriga crescente, mas afiado o suficiente para fazer todos os executivos endireitarem-se nas cadeiras. Aquele era o seu momento. Não um regresso, uma reivindicação. Gabriel estava ao seu lado, vestido com tom Ford clássico. Não estava ali para brilhar. Estava para testemunhar. Estás pronta, disse ele simplesmente. Chloe acenou uma vez. Nasci pronta. Do outro lado da cortina, o moderador apresentava a próxima oradora. Uma ex-estratega, agora fundadora de um dos fundos de equidade mais disruptivos do mundo. Por favor, recebam Chloe Marin Duval. Aplausos irromperam. Ela entrou no palco. A iluminação apanhou-a perfeitamente. Os saltos estalavam sobre o chão envernizado como pontuação, e a sala, cheia de bilionários, jornalistas e Julian Duval, susteve a respiração. Julian não a esperava. Estava sentado perto da frente, Dália ausente, ladeado por membros do conselho da sua mais recente empresa, Hyperlens, uma startup tecnológica desesperada por financiamento após o fracasso do último produto. Chloe chegou ao púlpito, olhou para o mar de fatos sob medida e relógios dourados, e sorriu. Bom dia, disse. Vamos falar sobre poder. Poder real. Durante os 15 minutos seguintes, proferiu uma palestra tão precisa, tão cirúrgica, que os moderadores esqueceram-se de a interromper. Falou sobre equidade, manipulação e avaliação de startups, e como fundadoras mulheres eram frequentemente subfinanciadas por homens que alegavam promover diversidade enquanto secretamente bloqueavam oportunidades. Não mencionou Julian. Não precisava. A certo ponto, referiu certas empresas que usavam AR baseada em imagem para manipular dados de rastreamento do consumidor, tecnologia pela qual a empresa de Julian tinha sido exposta no último trimestre. Suspiros. Julian enrijeceu. Então, ela clicou no slide. Atrás dela apareceu uma linha do tempo gráfica mostrando como o fundo de Chloe tinha investido numa tecnologia AR concorrente, que superou a de Julian em 87% desde o lançamento. Ela olhou diretamente para ele. Não apostamos em rapazes com brinquedos, disse. Investimos em construtores. A sala explodiu em aplausos. Algumas filas atrás de Julian, alguém sussurrou. Essa era a ex dele, certo? Uau! A garganta de Julian apertou. Olhou para sua equipa, 2 dos quais trocavam olhares de incerteza. Quando Chloe saiu do palco, a energia mudou permanentemente. Ninguém falava mais da Hyperlens. Falavam de Chloe. Lá fora, a imprensa já tinha apanhado a história. Chloe Duval destrói viés da indústria em 15 minutos era tendência no X.
Fotos do seu perfil, feroz e gracioso, espalharam-se como fogo. Julian escapou pelos fundos do salão, ignorando a chamada do RP. Precisava de ar. Em vez disso, encontrou Gabriel à espera perto do valet. A sair tão cedo? Perguntou Gabriel. Julian cerrou o maxilar. A aproveitar, hein? O sorriso de Gabriel era educado. Medido. Não vim por vingança, Julian. Não. Então o que queres? O olhar de Gabriel endureceu. Quero que Chloe nunca mais tenha que se justificar. Quero que pessoas como tu parem de confundir silêncio com fraqueza. E quero que saibas que não a perdeste para mim. Perdeste-a quando deixaste de haver. Julia não respondeu. Não havia nada a dizer. Quando Chloe saiu para se encontrar com Gabriel, fotógrafos cercaram-nos, flashes dispararam. Ela ficou ao lado dele, radiante, impassível. Um repórter gritou. Miss Duval, algum comentário sobre a empresa do Sr. Duval após a cimeira de hoje? Chloe virou-se ligeiramente. Espero que ele inove algo melhor da próxima vez, disse ela. Todos crescemos ao nosso ritmo. Clique, clique, clique. A foto dela e de Gabriel a afastarem-se de mãos dadas tornou-se a imagem mais partilhada da semana. Julian, a observar de longe, soube exatamente o que aquilo significava. Ela não tinha apenas seguido em frente. Tinha evoluído. 2 meses depois, Chloe estava sentada na varanda da sua propriedade em Santa Bárbara, o oceano. O ano anterior tinha reescrito a sua vida. De entrar naquele gala como símbolo de escândalo a subir a palcos internacionais, reescrevendo a narrativa sobre poder, gênero e o que significa voltar mais forte. A sua caixa de entrada estava agora cheia de histórias de mulheres. Empreendedoras, mães solteiras, sobreviventes de cancro, cuidadoras. Mulheres que tinham sido silenciadas, traídas, descartadas. Elas não estavam apenas inspiradas. Estavam ativadas. E hoje, Chloe estava finalmente pronta para falar. Não através de relatórios de investimento. Não através de lançamentos de fundos. Mas diretamente. Abriu o portátil e começou a escrever. Carta aberta de uma mulher para todas as outras que alguma vez foram subestimadas. Para a rapariga que ficou calada para manter a paz. Para a mulher que continuou a aparecer mesmo quando ninguém a aplaudiu. Para a mãe, a filha, a sobrevivente, a sonhadora. Isto é para ti. Não tens de explicar por que ficaste. Nem por que partiste. Nem por que quebraste. Não tens de pedir desculpa por curar-te devagar. Por amar intensamente. Por acreditar em alguém que não acreditava em ti. Um dia, amei um homem que me disse que eu era demasiado emocional para ser levada a sério. Que disse que a minha suavidade me tornava frágil. Que sussurrou que eu era a âncora dele, até me ver como peso morto. Um dia, perdi tudo aquilo que pensei que me tornava valiosa. O meu casamento. O meu título. O meu rumo. Parti em silêncio. Mas reconstruí-me em voz alta. Não com vingança. Com visão. Investi em mulheres que só tinham sonhos. Transformei a minha dor em propósito. Parei de me encolher para caber em salas que não foram feitas para mim. E quando voltei a entrar nessas salas, tornei-as minhas. Então, aqui está o que quero que saibas. Tu não és pequena. Tu não és inconveniente. Tu não és demais. As tuas cicatrizes não te tornam quebrada. Tornam-te prova. Prova de que resististe. De que sobreviveste. De que escolheste levantar-te quando o mundo apostava na tua queda. Deixa-os falar. Deixa-os espalhar boatos, subestimar, revirar os olhos. Depois, deixa-os assistir. Porque um dia vais entrar numa sala onde te disseram que nunca pertencerias. E eles vão ter de ajustar o tom para dizer o teu nome. E quando esse dia chegar, sorri. Não porque finalmente te veem, mas porque nunca precisaste que o fizessem. Com amor, Chloe Marin Duval. Ela clicou em publicar. Em 30 minutos, o post tornou-se viral. Celebridades partilharam. Políticos citaram. Mulheres de todas as indústrias entrelaçaram as suas histórias com a dela, como fios numa tapeçaria. E Julian leu-o no silêncio de uma casa alugada em Malibu. Não ligou. Não escreveu. Nem ousou interromper aquilo que ela tinha construído. Apenas ficou ali,
a ler as palavras da mulher que outrora rotulou de demasiado fraca. E percebeu, finalmente, que nunca a tinha conhecido verdadeiramente. De volta a Santa Bárbara, Chloe fechou o portátil e levantou o bebê do berço. Segurou Ezra junto de si, beijou-lhe a pequena testa. Tu nunca vais ter de pedir permissão ao mundo, sussurrou. Tu vais herdá-lo. Gabriel surgiu na varanda, trazendo um prato de tostas douradas e um sorriso suave. Pronta para a próxima reunião, Miss Duval? Brincou ele. Chloe sorriu. Sempre. Porque aquilo não era o fim dela. Era o começo.